Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a memória de dois bispos, São Timóteo e São Tito. Eles foram ordenados por São Paulo e São Paulo os colocou em cidades, nós diríamos hoje em dioceses, em Éfeso e em Creta, para que eles continuassem a sua missão, a missão que Cristo lhe havia confiado. Nós ontem celebramos a conversão de São Paulo, quando nosso Senhor aparece a São Paulo e lhe confia uma missão, e hoje nós vemos São Paulo que entrega esta mesma missão de pastorear as ovelhas, de propagar o nome de Cristo, de acender e reavivar a fé, acender naqueles que não têm fé e reavivar a fé naqueles que já haviam recebido aquele anúncio, São Timóteo e São Tito. E eu gostaria então de no dia de hoje, fazer uma reflexão a respeito desta fé, da fé na vida eterna, da fé no céu, como um caminho de felicidade já aqui neste mundo. Meus irmãos, aqueles que têm fé, têm todas as condições para já aqui neste mundo viver uma felicidade que nem a pessoa com a melhor vida neste mundo alcançaria. Quem tem fé, repito, tem condições de viver neste mundo uma alegria. Uma pessoa com vida atribulada, mas que tem fé, Deus lhe concede a graça de viver já neste mundo uma felicidade que uma pessoa sem tribulação alguma, mas sem fé, não teria condições. Então nós somos chamados a abraçar esta fé para que isso nos torne fortes diante das dificuldades nesta vida. É claro, pelo amor de Deus, a fé, o objetivo primeiro e principal é sem dúvida a vida eterna, a felicidade prometida para nós. Mas esta vida eterna, este céu, esta presença com Deus já nos fortifica neste mundo. Se você prestar bem atenção na primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, nós vemos esta alegria presente em São Paulo. E quando nós nos perguntamos, mas qual era a situação de São Paulo? São Paulo estava preso, São Paulo estava sendo maltratado, São Paulo estava numa vida dificílima, mas mesmo assim São Paulo estava com o coração tão sereno e em paz. São João Crisóstomo, ele diz, na leitura que hoje é proposta na liturgia das horas: na estreiteza do cárcere, Paulo parecia habitar no céu. Ali preso, ali passando por dificuldades, parecia que Paulo estava na maior felicidade. É algo que quando nós pegamos a sua leitura dizemos, mas esse homem estava sofrendo ou não? Ouçamos novamente, ele escreve para Timóteo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que teremos em Jesus Cristo. Ele faz questão de enfatizar o quê? Que existe uma promessa de vida eterna. Hoje existem duas possibilidades de primeira leitura. Se nós ouvíssemos a outra possível primeira leitura, nós ouviríamos aqui Deus dizendo que Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar aos eleitos de Deus a fé e a conhecerem a verdade que se apoia na piedade,
que se apoia na esperança da vida eterna. Deus, que não mente, havia prometido esta vida desde os tempos antigos. Deus não mente. Deus prometeu uma vida para aqueles que nele creem desde os tempos antigos. Esta verdade que São Paulo repete tanto na carta a Timóteo como na carta a Tito. E esta verdade que a igreja nos coloca tanto nas duas possíveis primeiras leituras para o dia de hoje. Pois bem, continua então São Paulo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor. Dou graças a Deus. Dou graças a Deus quando eu me lembro de Ti nas minhas orações, porque eu me lembro da Tua fé. Recordo-me, está falando a respeito de Timóteo, recordo-me da Tua fé sincera, uma fé semelhante à Tua avó Loide e à Tua mãe Eunice, que também tinham fé, uma fé firme. Sem dúvida, assim é também a Tua. Por este motivo, eu te exorto a reavivar a chama de Deus, a chama do dom de Deus que tu recebeste pela imposição das minhas mãos, porque tu não recebeste um espírito de timidez. Meus irmãos, aqui é um homem preso no calabouço, acorrentado, que está dizendo isso. Ele está dizendo para ele primeiramente. Quem aqui é pregador? Quem aqui prega a palavra de Deus? Quem aqui é catequista? Quem aqui prega em grupo de oração? Quem aqui prega lá para os seus irmãos no trabalho? Quem aqui evangeliza na escola, na faculdade? Sabe que muitas vezes, muitíssimas vezes, quando você prega, a sua pregação, ela brota das experiências da sua vida. Você está pregando e muitas vezes você está pregando para o outro e pregando para você. Pois bem, São Paulo, quando está dizendo isso a Timóteo, ele está falando a respeito, ele está falando primeiramente a partir da sua vida. Isto é, ele está dizendo a Timóteo e dizendo a ele mesmo: Deus não nos deu um espírito de timidez. Deus não nos deu um espírito de medo, para que diante das dificuldades nós fraquejemos, para que diante das dificuldades nós percamos a fé. Ele está falando para ele também, para Timóteo e para ele. No meio daquela tribulação, é como que ele estivesse dizendo: coragem, relembra a promessa do céu, reaviva a chama de Deus no teu coração. Ele não está falando apenas para Timóteo, é claro, sim, também na escrita é para Timóteo, mas espiritualmente é também para ele. Reaviva a chama de Deus em ti. E todos nós devemos dizer isso a nós mesmos, pedir a Deus que Ele reacenda a chama da fé, que Ele reacenda a chama da esperança da vida eterna, que Ele reacenda as certezas de fé que um dia nos foram pregadas, ou que nós aprendemos, para que elas deem um novo significado às nossas vidas, mesmo em meio às cruzes e as tribulações pelas quais venhamos a passar, ou que você esteja passando. Então ele continua: reaviva a chama do dom de Deus, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor, sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro de Cristo, São Paulo falando de si, mas sofre comigo pelo Evangelho. É isso que ele está dizendo a Timóteo. É isso que ele diz a Tito quando diz: Deus não mente, não se esqueça da vida eterna. É isso que ele diz a todos nós. E é por isso que São Paulo, como diz São João Crisóstomo, está num cárcere e parece estar no céu. Por quê? Porque embora ele sofra, embora ele experimente o peso da cruz, ele sabe que os sofrimentos da vida presente não têm proporção com a glória futura. Meus irmãos, eu sei
que 99% aqui conhece esta passagem. Mas o que eu quero e o que eu venho repetindo já algumas vezes aqui você precisa ter um conhecimento novo a respeito destas verdades. Você conhece com a sua razão, que já é uma graça de Deus, mas você precisa conhecer a partir da fé, que é um conhecimento mais profundo, que é um conhecimento que leva a você, quando você conhece esta verdade, a vida eterna. Os sofrimentos da vida presente não têm comparação com a glória futura. Quando você conhece isso a partir da fé, isso dá a você uma força tão grande e que o capacita a desprezar a própria vida, sem que com isso você se torne uma pessoa depressiva, melancólica, amuada, endurecida, revoltada, azeda. Mas muito pelo contrário, você se colocou em segundo, terceiro e quarto lugar, porque em primeiro lugar está a Cristo, em quem você crê, a quem você ama e por quem você se sabe verdadeiramente amado. Então, a cada dia, meu Deus, eu quero crer nesta palavra. Eu ainda sou como uma folha levada pelo vento, que no primeiro sopro de dificuldade, eu me sinto levado. Eu ainda não sou um valente guerreiro, eu ainda não sou uma mulher de fé e de oração, eu ainda não estou combatendo o bom combate. Nesta mesma carta de São Paulo a Timóteo, que no finalzinho, ele preso, ele acorrentado, ele maltratado, e que daqui a pouco iria morrer, é ele que escreve: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. A esperança do céu. Eu estou apanhando, eu estou sofrendo, eu estou combatendo, eu estou lutando, mas daqui a pouco eu recebo a coroa de glória, a coroa da graça, a coroa da justiça. É esta fé que nós, apanhando, sofrendo, em cada um na sua proporção, mas que deve pedir a Deus que reavive esta chama desta fé, para que os seus olhos se encham de esperança e você diga: está reservada para mim a coroa da glória, a coroa da graça, o galardão, o presente que Deus tem para mim. Porque senão você fica com os olhos tão voltados para as suas dores, tão voltados para os seus sofrimentos, que você se esquece do galardão, da promessa, do presente, do dom, da coroa da glória. E aí você não vai combater o bom combate, porque você vai fraquejar. Quando os seus olhos estão voltados somente para os seus sofrimentos, você vai fraquejar, porque você tirou os olhos de Deus, você tirou os olhos da promessa, você tirou os olhos daquilo que verdadeiramente importa e que fortifica você. Então você vai fraquejar. Você não só vai fraquejar, como você vai achar irreais as promessas de Deus. Você vai descrer. Paulatinamente, pouco a pouco, você vai deixar de acreditar. Aquelas realidades pregadas vão se tornar existencialmente mentiras. Você nunca vai dizer, mas você nunca vai crer de verdade que é uma realidade na qual vale a pena você construir a sua vida. Então São Paulo aqui, com os olhos voltados para Cristo, com o seu coração voltado para Cristo, mesmo em meio às dificuldades, ele diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a manifestação gloriosa do Senhor. Não somente para mim esta coroa, não somente para mim este galardão, não somente para mim esta promessa, mas para todos aqueles que esperam em Cristo.
Não devemos, aí continua São João Crisóstomo, não devemos considerar em Paulo apenas a grandeza e a excelência das virtudes. Isto é, não fique você agora olhando para São Paulo e dizendo, nossa, mas ele era muito grande, mas ele era São Paulo apóstolo, mas ele era o cara na fé. Também ele era São Paulo, e aí você justifica a sua pequenez, a sua fé diminuta. Você olha para a sua miséria, olha para a grandeza de São Paulo e diz, mas ele era São Paulo, né? Jesus apareceu a ele, e aí você justifica a sua mediocridade espiritual. São João Crisóstomo, boca de ouro, vai dizer, não faça isso não. Não devemos considerar em Paulo apenas a grandeza e a excelência das virtudes, a prontidão de espírito e o propósito firme pelos quais ele mereceu esta graça. Mas pensemos também que em sua natureza ele era igual a nós. A natureza marcada pelo pecado, homem como nós, exatamente desfrutando das nossas fraquezas e limitações. É o mesmo Paulo que diz que ele tinha um espinho na carne, como um anjo de Satanás que o esbofeteava, e que ele pediu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, me ajuda, me livra. E Deus diz, olha, basta-te a minha graça. Ele, então tá bom, Senhor, não peço mais, me calo, não está mais aqui quem pediu. São Paulo, aquele que diz, olha, quantas vezes eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. São Paulo, não olhe só o grande São Paulo, veja que é um atleta de Cristo, é um combatente, é um homem que teve que lutar contra as suas limitações, com auxílio e a força da graça, e conseguiu vencer a sua própria natureza, porque sustentado pela graça. Ele foi além das suas próprias forças naturais. Então, diz São João Crisóstomo, olhe para São Paulo assim também. Mas pensemos também que a sua natureza era em tudo igual à nossa. E assim também como nós, as coisas que são muito difíceis lhe pareceram leves por causa da sua fé em Cristo. Então, ele conseguiu o que conseguiu por causa da sua fé em Cristo. Nós conseguiremos se tivermos fé. E precisamos então pedir com a boca e pedir com as nossas ações. Com a boca, em cada instante, meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. E você precisa ter fé nesta oração que você está fazendo. Isto é, você ter consciência que a sua fé é pequenininha e que você precisa pedir fé para crer cada vez mais na promessa de Deus, de que vale a pena se unir a Cristo, mesmo em meio às dificuldades. E as dificuldades, comparadas com a glória, não são nada. Você pede com a boca, e você pede com a vida, indo à missa. Você pede com a vida, se confessando quando necessário. Você pede com a vida, rezando o seu terço. Você pede com a vida, tendo tempo de oração, todos os dias em que você se recolhe em Deus e vai rezar e conversar com Deus e suplicar. Você pede com a vida quando você faz penitência e jejum. Você pede com a vida quando você faz caridade e diz, meu Deus, me dá um coração que te ame. Você pede com a vida, com a boca e com a vida e com a boca. Porque se você pedir só com a boca, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas se você pede com a boca e com a vida, não tenha dúvida que pouco a pouco o Senhor vai gotejando cada vez mais fé, e você pouco a pouco chegará a esta fé grande e madura que consegue até transportar montanhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.